no pontificado de Francisco, né? No pontificado de Francisco, uma das agendas mais progressistas da Igreja Católica. Então, quando nós estudamos, né, sobre o Gregório, que ele adotou, veja que o líder da Igreja Católica, quando ele assume o seu pontificado, ele recebe um nome de batismo. E ele aderiu o nome. Ele aderiu o nome de Francisco, por causa do movimento franciscano. E muita gente, né, não sabe que Francisco ele carrega, né, o movimento franciscano por ele também ser um jesuíta. E os jesuítas, né, é uma ordem que foi fundada em 1534 por um grupo de estudantes da Universidade de Paris, liderado pelo basco Íñigo Lopes, conhecido posteriormente como Santo Inácio de Loyola. A congregação foi reconhecida por bula papal em 1540 e hoje é conhecida principalmente por seu trabalho missionário e educacional. Inácio de Loyola, de origem nobre, foi ferido em combate em defesa da fortaleza de Pamplona contra os franceses em 1521. Durante o período de convalescença, dedicou-se à leitura, após que decidiu desprezar os bens terrenos em busca dos sobrenaturais. No santuário de Montserrat, fez a sua vigília de armas e submeteu-se a uma confissão geral. Abandonou a indumentária figalda, substituído pelos medicamentos, retirando-se para a gruta de Manresa e ali entregou-se às rigorosas penitências e escreveu seu principal livro, Exercícios Espirituais, admirável, sobretudo, por não ter ainda autor conhecido, teológicos e acadêmicos. E aí, irmãos, os jesuítas, se você estudar sobre eles, foi um movimento que perseguiu a Igreja Reformada, né? Quando você estuda, né, sobre a reforma da Igreja, os jesuítas mataram milhares de crentes que se converteram a Cristo pela reforma da Igreja causada por Martinho Lutero. Então, eu digo para vocês, Deus abençoe o irmão Orlando de Curitiba, que o Papa Francisco faz parte do movimento jesuíta. E ele, veja bem, tanto o movimento jesuíta como o movimento franciscano meio que parece que é uma ideia de abrir mão das riquezas para aderir à pobreza. E talvez você não saiba, né? Mas o movimento jesuíta ele é falso. O movimento franciscano, quer dizer, que vem o nome de Francisco. Porque quem foi o Francisco que aderiu ao movimento franciscano? Francisco, ele era um burguês, um rico, que os pais não lhe valorizavam por causa da riqueza, por causa de dinheiro. Então, ele cria uma aversão à riqueza e ele vai para a rua.
e se junta um grupo de pessoas a ele que odeia a riqueza. Não parece meio que comunista o negócio? Não parece, irmãos, meio que comunista? E este grupo que odeia, né, a riqueza, eles aderem ao movimento franciscano. E o Papa Francisco, quando ele assume o movimento franciscano, é um movimento que odeia a riqueza. Então, quando ele assume o nome Francisco, ele estava dizendo: eu vou trabalhar no meu pontificado contra o imperialismo, contra os ricos, e eu vou ser a favor dos pobres. Essa era a ideia, né? Mas a pergunta que não quer calar, porque ele não pegou a riqueza de Roma e distribuiu para os pobres. Já começa por aí. Por que ele não pegou o dinheiro de Roma e distribuiu aos pobres? Irmão, só o que tem de obra de arte dentro do Vaticano e a reserva de ouro do Vaticano e o patrimônio do Vaticano acabava com a fome do mundo. É que porque quem manda no Vaticano não é o Papa. Assim como quem manda nos Estados Unidos não é Donald Trump. Assim como quem manda no Brasil não é o Lula. Agora veja, ele foi o Papa mais progressista da história. Em que sentido? Ele falou algumas aberrações, né? Eu acredito que ele foi o Papa mais anti a Bíblia da história da Igreja Católica. Porque ele falou que nós viemos dos macacos, que é impossível nós negarmos a evolução. Né? É impossível nós negarmos que nós viemos de uma evolução, então o criacionismo para o Papa Francisco não existia. Ele autorizou, né, uma das maiores aberrações do Papa Francisco foi autorizar o casamento a bênção, né, sobre casais do mesmo sexo. E outra foi aceitar padres não homossexuais. O homoafetivo é aquele que se declara que tem desejos, né, sexuais, mas não pratica o ato. Então, na Igreja Católica, hoje, pode um padre, por exemplo, se intitular, dizer que ele é homoafetivo. Então, ele pode declarar a opção sexual dele, mesmo que ele não... Ele pode... declarar a sua opção sexual. É incrível, né? É incrível. Então, isso vai totalmente contra a palavra de Deus. Contra a palavra de Deus.
Então, a gente vê que o pontificado, né? O pontificado do Papa Francisco foi contra a palavra de Deus. Outra questão, irmãos. O Papa Francisco foi no pontificado dele que foi inaugurado o Crislam, uma sinagoga, uma mesquita muçulmana e uma igreja católica. Foi no pontificado dele que foi, olha só, que foi estabelecida uma única religião através do Crislam. Deus abençoe, canal Sempre a Cristo Fiéis com André Almeida. Deus abençoe. Então, veja que foi no pontificado dele que a Igreja Católica ela se une com muçulmanos e judeus para criar o Crislam. O Crislam. E o Crislam é a única religião, é a religião do anticristo. Então, veja a quantidade de coisas que estiveram sobre o pontificado. Só que existe uma imagem, irmãos, um vídeo, que eu acredito que isso, na minha visão, né, ele é muito polêmico, e eu quero mostrar aqui para vocês. É o vídeo do Papa beijando a mão dos judeus. Existe um movimento sionista em tudo. Eu acredito que esse vídeo, ó, olha aí, ó. ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו, ניצולי שואה, אורחים נכבדים. Aí você vai ver ele beijando a mão de David Rockefeller Filho, John Rothschild. Ele está beijando a mão de quem manda. Quem manda mesmo no mundo. התכנסנו כאן. Olha só, foi uma cerimônia. לאחר פלישת Olha aí, ó. 1941 Olha lá. משפחתו לגטו. É ele que beija a mão. ב-1943 גורש לאושוויץ בירקנאו. אחיו של אברהם נרצח בתאי הגזים. לאחר ניסיון בריחה נשלח אברהם לבוכנוולד ולבסוף הצליח להגיע לפראג. שם הסתתר. Presta atenção que eu vou falar. Todas as pessoas que chegam perto do Papa é as pessoas que beijam a mão do Papa. Não é o Papa que beija a mão das pessoas. Mas nesta reunião, em que está apenas judeus, é ele, é o Papa que beija a mão dos judeus. Vocês prestaram atenção? Olha só. Deus abençoe, mãe Irene. Presta atenção nesse vídeo aqui. Olha só como ele vai beijar as mãos. Ele já beijou a mão desse daí. E aí ele vai beijar a mão de um por um. Olha lá. Ó. Olha lá. Ó. É ele que beija a mão de todos que estão nessa sala. Todos. Ele vai beijar a mão de todos. Olha lá, ó. Você não vê ninguém indo até ele beijando a mão dele.
Olha aí. Olha lá, ó. É ele que está beijando a mão. É ele que está beijando a mão de todos. E é o que o irmão está falando. Simplesmente ele está reverenciando quem manda nele. Olha aí, ó. Ele beijou a mão desse também, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Beijando a mão de outro. Todos que ele se aproximou, ele beijou a mão. Todos. Todos que ele se aproximou, ele beijou a mão. E aí, se for para dizer a herança, né? O que o Papa Francisco deixou de legado, como eles dizem por aí? Ele deixou uma bagunça no mundo cristão. Essa é a minha opinião. Ele deixou uma bagunça no mundo cristão. E aí, para vocês verem como ele aderiu esse movimento de pobreza, foi lido hoje no Brasil o testamento, né? Ele deixou aí o testamento dele. Vamos ver o que o Papa diz. Ele não deixou nada para ninguém, ele simplesmente pediu somente o enterro e aonde ele queria ser sepultado. Olha aí. No nome da Santíssima Trindade. Amém. Sentindo que olha o que ele vai deixar. O final da minha vida terrena e com a viva esperança na vida eterna, desejo exprimir a minha vontade testamentária somente enquanto se refere ao lugar da minha sepultura. A minha vida e o ministério sacerdotal e episcopal sempre confiei à Mãe de Nosso Senhor, Maria Santíssima. Assim, peço que os meus restos mortais repousem, esperando o dia da ressurreição na Basílica Papal de Santa Maria Maior. Peço que a minha tumba seja preparada no lugar lateral entre a Capela Paulina e a Capela Escorça desta Basílica Papal, como indiquei aqui. O sepulcro deve ser na terra, simples, sem particular expressões e com uma única inscrição: Franciscos. Continuem a rezar por mim. O sofrimento que aconteceu nesta última parte da minha vida é oferta ao Senhor pela paz do mundo e pela fraternidade entre os povos. Ele não pediu, não deixou nada para ninguém e só pediu o local onde ele queria ser enterrado. Mas o legado que ele deixou foi um legado de um afastamento total da palavra. Na minha visão, foi o Papa mais apóstata que assumiu o Vaticano e que se distanciou totalmente de qualquer princípio da palavra de Deus. Essa é a realidade. Esta é a realidade. Então, eu digo para vocês, né, que ele trouxe uma perversão moral e espiritual terrível na Igreja Católica. E agora, irmãos,